preciso de pelo menos 50 incendiários comigo aqui. Tem alguém incendiado? Eu quero falar sobre aceleração. E aceleração, entenda, não tem a ver com pressa. Deus não está com pressa de nada. Porque quando falamos de pressa, a gente precisa partir do pressuposto que alguém se atrasou. E por isso está correndo atrás do prejuízo. Eu venho com pressa várias vezes para o culto. Hoje foi um desses dias. Eu cheguei junto com a maior parte das pessoas para o culto. Então eu tenho pressa porque eu estou atrasado. Mas Deus não caminha com velocidade porque se atrasou. Ele caminha com velocidade porque isso faz parte daquilo que Ele quer construir. A aceleração não é pressa. Está comigo ainda? Diga amém. Então eu quero falar sobre aceleração, eu quero que você tenha esse entendimento. Nós muitas vezes falamos isso, principalmente na igreja. Deus está com pressa daquilo que vai fazer. Não. Deus só viu agora em você uma janela de oportunidade. Ou seja, você talvez por um momento, dentro de anos, você pela primeira vez pode ter falado: Deus, eis-me aqui. E aí tudo começa a acelerar. Não é Deus que está com pressa, é você que agora se disponibilizou. André, o que Deus está fazendo em Miami? Ele está com pressa? Não, é só uma comunidade de fé que se disponibilizou e falou: Deus, nós entendemos que nós não somos do tamanho do auditório que temos, nós não somos do tamanho da conta bancária que temos, nós não somos do tamanho da quantidade de línguas que falamos, nós somos do tamanho do Deus que habita em nós. Então, mesmo sendo pequeno fisicamente, eu creio que o Senhor pode atribuir para nós grandeza e nos colocar entre os príncipes, e é isso que Deus está fazendo. Então, a aceleração é resultado de disponibilidade. Eu quero compartilhar algumas coisas de verdade, eu queria que você prestasse atenção, porque algumas dessas chaves, elas podem ajudar você a romper em 2021, mas ainda nesse ano também, amém? A aceleração tem a ver com disponibilidade. Por que algumas coisas não acontecem? Porque você não está disponível para que aconteça, é simples assim. Porque nenhum dos discípulos tinha algo que fazia deles especiais em relação aos outros. Pedro era um pescador, irmão, ele fedia peixe. Você tinha cobradores de impostos, você tinha homens simples, rudes. Então por que eles se tornaram o que tornaram? Por conta da pessoa que caminhava ao lado deles. Não tinha a ver com a habilidade de Pedro, mas com Jesus que andava ao lado de Pedro. Não tinha a ver com a habilidade de Marcos, de Mateus, mas com a habilidade, com o poder, com a graça do Jesus que caminhava ao lado deles. Irmão, olha para mim em nome de Jesus, você está comigo? A única coisa que muda a história de alguém é quando Jesus é acrescentado a isso. Você quer um exemplo? A cruz, ela foi utilizada milhares de vezes antes de ser utilizada com Jesus. Só que os céus nunca se tornaram noite, mesmo estando de dia, quando alguém era crucificado. As pedras não se partiam, os mortos não ressuscitaram, nada mudou a cada homem e mulher que era colocado naquela cruz. Então eu entendo que o poder não era da cruz, o poder era de Jesus colocado naquela cruz. Um pedaço de madeira se tornou o início de uma revolução. Por quê? Porque Jesus foi colocado nela. Homens simples se tornaram revolucionários. Por quê? Porque Jesus caminhou ao lado deles. Cidades pequenas entraram na história e o mundo inteiro agora conhece cidades pequenas por onde Jesus passou. Por quê? Porque Jesus passeou por elas. Então você vai lá em Israel, eu tive a oportunidade de ir no ano passado, e você vê, olha, aqui acredita que Jesus fez isso, aqui acredita-se que Jesus fez aquilo. Irmão, são lugares áridos, alguns deles feios, sem vida, sem nada demais, mas o que colocou eles no centro do mundo e fez com que geração após geração desejassem viajar para aquele lugar? Porque Jesus passou por ali. Então eu quero compartilhar com você que se você quer acelerar em qualquer estação da sua vida, acrescente Jesus a ela. A sua casa não prospera se Jesus não for o centro dela. Você pode ganhar dinheiro, eu estou falando de prosperidade, é diferente. Você não rompe se Jesus não for o centro da construção da tua história. Você pode até estar achando que está crescendo, mas eu não estou falando de crescimento sem propósito, eu estou falando de você construir algo que dura para sempre. Então você pode pegar qualquer coisa, irmão, se você acrescentar Jesus a ela, tudo se transforma. Então a gente está debaixo desse tempo de aceleração. E nesses últimos 2 meses, crescemos e avançamos mais do que nos últimos 6. E eu estou sendo consumido por essa palavra, por isso que eu quero compartilhar isso com você. E de verdade, é um convite, quem quiser pega. Eu quero muito compartilhar algo que pode ajudar você a sair de um lugar ok, para um lugar onde Deus deseja te colocar. Mas eu preciso que você gere expectativa em relação ao que Deus vai fazer, amém? A gente está saindo desses últimos 2 meses numa aceleração que se compara aos nossos últimos 6. E eu estou exausto emocionalmente, fisicamente, a gente está se desgastando, é como se fosse, sabe aquele finalzinho do tubo da pasta de dente que a gente aperta porque sabe que ainda tem alguma coisa para sair?
E talvez alguns me perguntariam, pastor, mas por que você não descansa? Porque eu tenho uma firme convicção que até o último dia desse ano a gente precisa terminar a construção das bases pelas quais a gente vai se mover no próximo ano. Irmão, tem muita gente que não está se movendo porque não está gastando tempo construindo as bases pelas quais vai se mover. Não tem como um avião decolar se não tiver uma pista, não tem como nada acontecer se não tiver uma base, não tem como um edifício permanecer de pé se não tiver fundamentos, não tem como uma igreja permanecer viva se Jesus não habitar em meio a ela, não tem como nada acontecer sem que você antes construa as bases para que aconteça. A loucura é que muitas vezes a gente quer prosperar, avançar, romper, mas não gasta tempo construindo as bases pelas quais isso vai acontecer. Você quer prosperar, então construa uma base de generosidade. O generoso prosperará, aquele que dá alívio a outros, alívio receberá. Você quer experimentar paz que excede todo entendimento? Então abre mão do teu direito de entender. Você quer viver milagres? Então para de achar que a lógica vai levar você para onde você precisa. A fé não respeita a lógica. Então tudo que eu quero viver, antes eu preciso construir algo. Está comigo ainda? Amém? Então por que a gente não está descansando até o último dia? Porque eu tenho uma palavra de Deus, uma firme convicção. 2021 vai ser um ano de romper sobrenatural. E a gente vai começar 2021 da forma que a gente terminou 2020. Irmão, a minha questão é, se estávamos aonde estávamos no dia 8 de dezembro do ano passado, se começamos aonde começamos em 8 de dezembro do ano passado, imagina começando no próximo ano, da onde estamos finalizando esse. Com uma comunidade de fé mais madura, com pessoas ainda mais apaixonadas, com ainda mais visão, maturidade, recursos, disponibilidade. Então entenda isso em nome de Jesus. Você decide como vai ser o teu ano de 2021, porque é você que vai gastar tempo ou não construindo as bases em 2020. Irmão, uma das maiores loucuras que nós como cristãos fazemos é assumirmos um papel de reatividade. A gente reage quando algo mal acontece. Então eu estou doente, eu peço para que Deus me cure. Eu estou falido, eu peço para que Deus me prospere. Eu estou triste, eu peço para que Deus me alegre. Irmão, a fé não é para a gente reagir ao que está acontecendo. A fé é para a gente declarar o que vai acontecer. Então não espera 2021 começar para você falar, meu Deus, o que vai ser desse ano? O que esse ano espera? Irmão, esse ano não tem nada reservado para você que você não tenha ainda declarado sobre ele. O problema é que a gente começa uma semana, a gente começa a nossa segunda-feira, e a gente quer saber, vamos ver o que vai dar essa semana. Não, você não vai ver o que vai dar nessa semana, você tem que dizer para ela como vai ser essa semana. Então todos os dias, desde que eu comecei a pregar, eu começo falando, esse ano já é o melhor ano da nossa vida. E desde que eu disse isso e criei nisso pela primeira vez, não houve um ano que fosse pior do que o ano anterior, pelo contrário. Esse ano é mais próspero do que o anterior, é mais intenso do que o anterior. Deus tem feito coisas mais absurdas do que o anterior, mas a bondade de Deus é tão escandalosa, a ponto de eu saber que esse ano é incrível, mas ainda não se compara com o ano que vem. Essa firme convicção que move a gente, é debaixo dessa aceleração que nós estamos em Cristo. Você crê nisso? Diga amém. Então a gente precisa ter esse entendimento. O que você está fazendo em 2020? Eu estou construindo as bases pelas quais Deus vai se mover no ano que vem. O que você está construindo nessa década? Irmão, olha para mim, em nome de Jesus, a gente está no início de uma década. Você tem noção do peso profético disso? Tem um ciclo que começou em 2020, tem uma season, new season, é um novo tempo, uma nova estação, tem coisas novas acontecendo. E sabe uma coisa que eu aprendi estudando a história da Bíblia e olhando para a minha própria história? É que se tem algo que o inferno é especialista em fazer, é tentar impedir aquilo que Deus já prometeu que faria. Então quando Jesus está prestes a nascer, mandam matar todos os meninos, porque eles não sabiam quem era o libertador, mas ele sabia que tinha um libertador no meio daquela geração. Quando Moisés está sendo gerado, Faraó manda matar todos os meninos, porque eles não sabiam quem era o libertador, mas sabiam que tinha um libertador no meio daquela geração. Pastor, eu não estou entendendo onde você quer chegar. Olha para mim, irmão, não se distrai, em nome de Jesus. Eu quero chegar num ponto simples. Se essa década começou do jeito que começou, imagina o que Deus tem preparado para os anos que estão por vir. Porque toda fúria do inferno em tentar parar algo é proporcional àquilo que Deus tem reservado para isso. 2020 começou, irmão, com uma pandemia global, lockdown. Agora a gente está vindo com a segunda onda de lockdown. Economias quebradas, pessoas em crise. Quantas famílias perderam pessoas que amam? Política em crise.
Homens que nações colocaram expectativas porque houve uma mudança política absurda nesse último período de eleição. Não sei se você percebeu. França, Brasil, Estados Unidos, a gente teve uma mudança política e muitas pessoas colocaram a sua expectativa nessa mudança porque gerou um extremo. Nações foram para opções que eram extremistas, como se dissessem: irmão, se isso aqui não der certo, nada mais vai dar. E a expectativa foi se frustrando em homens, em políticas, em cenários, em contextos. Então é o ano da pandemia, é o ano do lockdown, é o ano da mudança política, é o ano de surpresas. A gente está vendo jacaré gigante atravessando a rua de Miami, a gente está vendo gafanhotos gigantes vindo pela Argentina, a gente está vendo coisas que a gente fala: mano, isso aqui está igual uma Jumanji. Não é verdade? A gente fala: o que falta acontecer, irmão? Aí você vê, sei lá, um ornitorrinco, mano, descendo de paraquedas no meio, fala: mano, não falta mais nada. Daqui a pouco você vê, a gente está no meio de parece que é um filme. Mas a grande verdade é que você dá ao seu nome, ao seu ano, o nome que você quiser. Como os livros de história vão falar de 2020? O ano da pandemia global. Cara, pega essa chave em nome de Jesus. Como os livros de história vão tratar 2020? O ano da pandemia global. Eu posso mudar os livros de história? Não. Mas eu posso mudar o rumo da minha casa. A pergunta que eu vou ter que responder para os céus é: como os meus filhos vão chamar o ano de 2020? Como a minha família vai chamar o ano de 2020? Eu, como líder dessa igreja, o que eu vou ter que responder para Deus é: como a comunidade de fé que eu lidero pode chamar o ano de 2020? Então não importa se os livros de história vão dizer que esse foi um dos piores anos que já aconteceu, a minha casa pode dizer: esse já é o melhor ano da nossa vida. É o ano em que o Benício chegou e apesar de Pode aplaudir, se for para Jesus, você pode aplaudir. Suíça conectado também, glória a Deus. Reino Unido também entrou agora. É um ano, irmão. Olha que loucura isso. Na minha casa é um ano em que o Benício nasceu em meio a uma pandemia global sem a minha casa pegar o Covid. A gente entrou e saiu de um hospital extremamente contaminado sem ser tocado. É um ano em que a nossa igreja prosperou, a gente avançou. É um ano em que Deus mimou a gente até em detalhes. É um ano em que a nossa igreja cresceu de forma absurda. A gente saiu de uma comunidade com 100 pessoas para tocar milhares delas. Se você for olhar sobre qualquer prisma, você vai ver que na mesma intensidade que algo tentou te parar, Deus está também impulsionando você. Só que a gente que escolhe para onde os nossos olhos olham, se vão olhar para o levante do inferno ou se vão olhar para o mover de Deus. Então para de olhar para aquilo que ainda não aconteceu, olha para aquilo que já está acontecendo. Para de olhar para aquilo que o inferno chama você e olha para aquilo que Deus está te chamando. Irmão, olha para mim em nome de Jesus, o papel do inferno sempre vai ser de nos confundir. O inferno chama você pelo teu pecado, Jesus chama você pelo seu nome. O inferno chama você pelo teu passado, Jesus apresenta o tempo inteiro o teu futuro. O inferno sempre vai tentar deformar quem você é. Deus está o tempo inteiro construindo quem nós somos. Tem um princípio que eu aprendi, isso mudou minha vida para sempre, irmão. Esse princípio é: ninguém pode dar o que não tem. Faz sentido? Ninguém pode dar o que não tem. Então o inferno faz o que faz porque é o que ele tem para dar. A palavra diz: o inimigo veio para matar, para roubar e para destruir. Mas eu vim para que tenha vida e para que tenha abundância. Então entenda, o inferno não está mais furioso esse ano do que esteve nos outros. Isso é quem ele é, isso aqui é o que ele sempre fez. Ele veio para confundir geração após geração, ele veio para frustrar os planos de Deus, ele veio para abater pessoas, para destruir famílias. Mas existe uma palavra de vida eterna que nos sustenta: Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus em nosso favor, quem impedirá o seu agir? Irmão, eu sou apaixonado por essas passagens e eu queria te fazer esse convite. Se você puder, se você quiser, recorta algumas delas e coloca em lugares que para você sempre estão visíveis. Coloca no teu espelho quando você for lavar o rosto pela manhã, escovar os dentes. Coloca no retrovisor do teu carro, coloca no desktop, coloca em lugares que você pode sempre lembrar. Primeiro de forma física, depois aquilo vai se tornar uma verdade em você, a tal ponto de você não vai precisar de mais nada para lembrar do que Deus já te falou. Se você for perceber, eu já falei sobre isso, as minhas orações, principalmente no início do culto, são clamores, declarações de fé, nada mais são do que orações, trechos de orações de Davi, trechos de orações do salmista, trechos de palavras do próprio Jesus. Então a gente precisa entender as verdades que Deus já estabeleceu para nós e a gente se agarrar a elas e usufruir delas.
não são jargões evangélicos, não são frases de efeito gospel, não são ideias de coach ou qualquer coisa de autoajuda. Irmão, são fundamentos eternos que sustentaram geração após geração. Quando a gente vê a Bíblia é um conjunto de livros, e quando Jesus ele chega, não havia ainda o Novo Testamento, porque foi a partir dele que o Novo Testamento existiu, a nova aliança se estabeleceu. Mas quando Jesus chega, aquilo que nós hoje chamamos de Antigo Testamento, é a Bíblia que existia na época. Então Jesus, ele lia exatamente esses trechos, e ele ia para a sinagoga, e ele declarava Isaías, ele falava sobre Jeremias. Então entenda isso, em nome de Jesus, o próprio Deus, quando se fez carne, se enchia da palavra e manifestava ela. Porque ninguém pode dar aquilo que não tem. Ele é o verbo, e ainda assim, sendo o próprio Deus, como homem, se encheu de si mesmo, ou seja, da vida de Deus. Então ele acabava de fazer milagres, e ele se escondia do povo. A gente acabou criando uma teologia em torno dos montes. O monte é diferente. Por que o monte é diferente? Porque você parou tudo para subir num lugar e falou, Deus, eu quero mais de Deus. Mas não tem a ver com a geografia, com a altura do monte, não tem a ver com nada disso, irmão. Mas por que Jesus ia para os montes? Porque é como se ele dissesse, qual é o lugar mais isolado que eu posso estar, a ponto de ninguém tirar o meu tempo de relacionamento com Deus? É no monte. Então é para lá que eu vou. Jesus saía do meio da multidão, saía do meio da euforia, Jesus saía do meio de toda aquela badalação, milhares de pessoas em torno dele, e ele falava, eu preciso ter tempo com Deus. Por quê? Porque se vocês querem mais daquilo que eu carrego, deixa então eu me encher mais daquilo que eu preciso. Irmão, olha para mim, 2021 vai ter o cheiro daquilo que você carrega. 2021 vai ter o cheiro daquilo que você carrega. Você está se enchendo de fé, 2021 vai ser marcado por fé. Você está se enchendo de Deus, 2021 vai ser marcado por Deus. Você está se enchendo de esperança, 2021 vai ser marcado por esperança. Você está se enchendo de expectativa, 2021 vai ser um ano de altas expectativas. O problema é que às vezes a gente se enche de medos, de palavras contrárias, de dúvida. A gente não entende por que a gente não consegue dormir em paz ou crer que algo vai acontecer, porque a dúvida sempre vai paralisar você. A função da dúvida não é gerar mover, a função da dúvida é gerar paralisia. Eu estive em Las Vegas há 3 anos atrás, eu falei sobre isso, acho que aqui em Miami, não sei se eu já comentei. Eu estive em Vegas há 3 anos atrás, eu tinha acabado de sair de LA, peguei a estrada, fui para Vegas, eu falei, uau, que loucura, demorei 29 anos para conhecer essa cidade, diferente e tal. Eu estava indo para o show do Cirque du Soleil, que ficava no Mandala Bay. A gente está num restaurante, do nada, começou um tiroteio. O maior ataque terrorista com arma da história dos Estados Unidos. Eu estava exatamente lá, no meio daquela loucura. Eu falei, Deus, eu demorei 29 anos para chegar, eu chego logo hoje. Onde que era o show do Cirque du Soleil? No Mandala Bay. Um atirador quebra a janela, coloca a arma para fora e começa a atirar o Léo. Alguém lembra disso? A polícia invadiu o lugar que a gente estava, todo mundo no chão, levou a gente para dentro da câmara, era como se fosse uma câmara frigorífica. Não estava gelada, mas era uma câmara frigorífica do restaurante que a gente estava. A gente foi lá para baixo, lá para o subsolo. Eu entrei no grupo do time, lá do Rio, removi a quezinha e mandei uma mensagem. Falei, gente, está tendo atentado terrorista, eu estou com pouca bateria, orem por mim, eu não sei o que está acontecendo ainda. Por que você está falando sobre isso, André? Porque eu posso dizer, eu vi claramente o que o medo faz. Eu vi uma senhora que ela ficou imóvel no meio da escada, ela não conseguia se mover. E todo mundo falava, vai, move. Ela parou. O medo, irmão, tem uma função de paralisia. Estava todo mundo assustado. Você vê no olhar de alguém que está com medo, o medo é a expressão da dúvida. É engraçado porque meses antes eu tinha sido internado, meu coração quase parou, tive endocardite bacteriana aguda, fiquei no CTI, todo entubado, mas eu nunca tive dúvida se aconteceria algo de ruim comigo, eu estava super em paz. Naquele dia foi diferente, eu falei, cara, eu acho que hoje alguma coisa pode acontecer, está diferente. O clima de tensão, você sente o cheiro no ar de tensão. Então aquela experiência para mim foi como se fosse a personificação do medo. O medo nada mais é do que a expressão da dúvida, porque se alguém está com medo, como naquele dia, qual era a dúvida? Será que eu vou sair daqui? Será que eu vou conseguir me salvar? Será que eu vou ser atingido? Será que eu vou morrer hoje? O medo em meio a cenários de crise financeira nada mais é do que a dúvida. Será que eu vou prosperar? Será que o meu negócio vai dar certo? Será que a minha empresa vai quebrar? Será que eu vou conseguir pagar as contas? Será que eu vou conseguir sair desse lugar? O medo
Em relação à nossa família, nada mais é do que a dúvida. Será que eu vou conseguir cuidar da minha casa? Será que meu casamento acabou? Será que os meus filhos vão ter orgulho de mim? Irmão, olha para mim em nome de Jesus. A palavra diz, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então a gente precisa entender o que a gente está trazendo para dentro do nosso ano. É justamente isso que vai se expressar no próximo ano também. A gente fica se enchendo de medo, palavras contrárias, críticas. Eu vou ser muito sincero, eu tenho alguns jornais que eu gosto de assistir, são muito pontuais. E eu assisto para entender um pouco da visão deles, e é interessante porque cada vez mais tem se desconstruído o carinho que eu tenho por alguns desses jornalistas. Porque eu percebo que, independente do cenário, eles sempre têm uma visão pessimista a respeito do que está acontecendo. Independente do cenário. Eu acompanho esse jornal. Um deles, por exemplo, é transmitido de Nova York para o mundo, tem outro que é em São Paulo, e um outro que é um jornalista que fica na Itália. E sabe o que é interessante? Eu lembro que há 5 anos atrás, quando se falava sobre o Trump, por exemplo, eles tinham uma visão pessimista a respeito do outro oponente, mas eles também tinham uma visão pessimista a respeito do Trump. E ele foi eleito, eles começaram a ter uma visão pessimista a respeito do governo. E aí começaram a ter agora uma visão pessimista a respeito da eleição. E começaram a ter uma visão pessimista a respeito da economia. E sabe o que eu percebi nesses últimos 5, 6 anos que eu acompanho eles ininterruptamente? A questão não é o mundo, a questão é a forma como eles enxergam o mundo que está ao seu redor. Eles são pessimistas em relação a qualquer coisa que possa acontecer. Então, se um prédio novo é construído em Nova York, eles conseguem ter uma visão pessimista. São menos vagas, são menos não sei o quê, é dinheiro gasto à toa. Se um hospital é construído, eles conseguem ter uma visão pessimista. E sabe o que é interessante? A gente precisa entender que em alguns momentos nós estamos exatamente assim. Nem sempre o problema está na estação que a gente está. A verdade é que a maior parte das vezes o problema pode estar em você. A gente tem que ter esse entendimento. Irmão, olha para mim em nome de Jesus. Está abençoando alguém essa palavra? Deus me trouxe para cá no passado. Eu sou hoje um pastor brasileiro na América. E a primeira coisa que me causou estranheza, fecha a porta ali por favor, produção. A primeira coisa que me causou estranheza é que eu sempre ouvi falar do American Dream. Sempre. American Dream, é o sonho americano. Ter uma casa, ter crédito, um bom carro, qualidade de vida e seus filhos crescendo num lugar confortável. Sabe o que eu percebi? Muita gente, quando veio para cá, perdeu a capacidade de sonhar. Muita gente que está aqui, talvez possa ser a sua realidade. Você que está em qualquer lugar do mundo, isso tem muito a ver com você também. Brasileiros em Portugal, Suíça, Irlanda, Bolívia, Espanha, França, Angola, Moçambique, Itália, Inglaterra. Eu tive na Inglaterra pregando ano passado, eu tive na França, e você vê o mesmo quadro. Pessoas que largaram tudo para construir uma história e quando chegam lá perdem a capacidade de sonhar. Por quê? Porque a gente acredita que é aquela geografia que vai trazer sentido para a gente. A gente acredita que é aquele governo, aquela economia que vai trazer alegria para a gente. Irmão, a única coisa que ajuda a gente nos Estados Unidos em relação a sonhos é perceber que não tem a ver com o lugar ou com a economia para a gente sonhar. Eu conheço casais que vieram para cá e se divorciaram, conheço famílias que eram felizes no Brasil e vieram para cá e se deprimiram. Eu conheço pessoas que estão querendo voltar para o Brasil porque falaram, cara, eu não me sinto feliz aqui. Você conhece alguém assim? Sim ou não? Ok. Por que isso acontece? Porque não está no lugar. Adão pecou no jardim. Jesus resistiu ao pecado no deserto. Judas teve o melhor pastor que alguém poderia ter e preferiu trocar ele por 30 moedas de prata. E nós nunca vimos Jesus pessoalmente, mas paramos tudo para dizer, queremos aprender com você. Ou seja, não tem a ver com o lugar que você está, irmão. E não tem a ver com o calendário que você está, e não tem a ver com o ano que você está. O que eu queria compartilhar com vocês, eu não consegui entrar na palavra hoje, eu vou terminar ela à noite. Eu queria falar sobre a necessidade de colocarmos algumas coisas em ordem. E hoje eu queria pregar sobre a necessidade de colocarmos em ordem as vozes ao nosso redor, colocarmos em ordem a nossa fé e colocarmos em ordem a nossa visão. Porque de verdade eu acredito que o ano que você vai viver é uma expressão de como está organizado as coisas dentro de você. É impossível curar se não for curado, é impossível libertar se não for livre.
É impossível liderar se não for líder de você mesmo. É impossível esperar que o ano seja um ano incrível se as coisas não estiverem bem resolvidas dentro de você. Expectativas alinhadas, o nosso coração alinhado com o coração de Deus. Então, o que eu queria compartilhar com vocês é que, de verdade, guarda isso aqui, eu estou terminando, eu só tenho mais 5 minutos. Alguém pode continuar atento aos próximos 5 minutos? Amém? Vocês estão comigo? Eu queria de verdade que você entendesse que o próximo ano é a expressão de tudo aquilo que você carrega. É como um copo que em algum momento foi esbarrado. Ele só pode derramar aquilo que ele está cheio. Se eu derrubasse a garrafa, vai cair água. Se eu colocasse uma xícara de café e derrubasse, cairia café. Eu sei que é ridículo, é uma revelação revelada, é muito simples. Mas Jesus era didático algumas vezes também. Pega isso, irmão, em nome de Jesus. Ninguém pode dar o que não tem. A minha pergunta é, se esse ano é como alguém colidindo contra você, o que sai de você quando as pressões vêm? Se eu estou cheio de esperança, as pressões fazem com que eu libere ainda mais esperança. Eu não estou falando de mim, eu estou falando de uma posição que eu escolhi optar tem alguns anos. Se você quiser caminhar perto, e o Leandro, algumas pessoas do music, o staff, pode falar a respeito disso. Você vai ver que tem momentos que eu chego a ser quase chato, de tão esperançoso em relação ao que Deus vai fazer. Não tem espaço dentro de mim para pessimismo, irmão, porque eu olho para quem eu era e o que Deus está fazendo. Eu olho para como Ele pega improváveis e coloca no lugar que Ele quer. Irmão, eu não consigo mais. Teria que ser um exercício, desacreditar na bondade de Deus. Teria que ser um exercício. Eu acho que talvez se eu desse o microfone para o financeiro, seria a pessoa para melhor falar a respeito de como eu utilizo a fé e a esperança na construção da história que a gente está construindo. Estou mentindo? Quanto tem na conta? 4.000. Tá bom. Da meia hora, mano, o que aconteceu? Eu falei, cara, comprei o que precisava para o music. E como vai ser? Deus proverá. E Ele provê. E a fé vai sendo edificada. E assim em tudo, sem exceção. Eu já falei com vocês, amor, como a gente vai pagar o parto? Amor, não sei, mas até o dia do parto vai chegar, fica à vontade, fica tranquila. Aí uma editora entra em contato, fala, cara, vamos fazer um livro? Eu falei, eu não tenho tempo, mano, a gente está no meio da quarentena, igreja fechada, lockdown. Eu falei, peraí, eu tenho um livro que eu escrevi alguns anos atrás, a gente podia relançar. E relançamos. E foi o maior sucesso de vendas da história da editora até aquele momento. Guarda isso, irmão. Pega essa chave. Esse livro era novo? Não. Onde é que ele estava? Na prateleira da minha casa. É como se Deus falasse, a provisão que você precisa para a nova estação já está dentro da tua casa. Você só tem que enxergar. É o mesmo livro, do mesmo autor, 3 anos antes, 3.000 cópias, sei lá. 3 anos depois, 6, 7, 8 mil cópias só na pré-venda. Mano, quanto é que tem? Tem X, vou converter para o dólar. Exatamente o valor para pagar o parto, fazer o quartinho do bebê e comprar algumas coisas para o enxoval. É como se Deus falasse, a necessidade que ainda vai surgir, eu já antecipei a provisão antes dela chegar. Então quando você vive algo como esse, irmão, vamos ser sinceros, não tem como ser pessimista. Eu não consigo, não tem mais espaço dentro de mim, pela experiência que eu tive, para ser pessimista. Eu tive endocardite bacteriana, a expectativa de morte é de 1 para 3. Você ia me visitar, eu ia te oferecer Kit Kat. Eu tinha um armário cheio de Kit Kat escondido no banheiro. As pessoas iam me visitar e falavam, você quer um café? Ligava para, tem como trazer um café, por favor? Estou com visita aqui, senta aí, mano, como é que você está? Eu entrei naquele quarto, eu falei, uau. Eu olhei para o número daquele quarto, é um dos capítulos do livro. Eu entendi, eu falei, esse número do quarto, ou vai ser o número da minha cela, ou vai ser o número do meu lugar secreto, eu que vou escolher. Eu falei, Deus, eu quero que esse lugar se torne um memorial de gratidão, as pessoas vão entrar aqui e vão se constranger. E foi o que aconteceu. Você escolhe, irmão. Você pode estar numa cobertura de frente para a melhor praia de Miami deprimido, você pode estar dentro de um quarto de hospital alegre, contente. É como o salmista fala, por que se abate, ó minha alma? Ele está falando com ele mesmo, por que você se abate? Olha para o Deus da tua salvação, coloca a tua esperança nele. É um exercício, irmão. Ele tem que ser todos os dias como um músculo. Ele tem que ser todos os dias desafiado. Gratidão tem que ser todos os dias exercitado. Então se você fala, André, não vai dar certo. Eu olho para a internação.
Índice de mortalidade, 1:3. Eu olho para o meu casamento, quase nos divorciamos no primeiro ano, estamos completando 13 anos de casado. Eu olho para os meus filhos, Cecília, Ninando, Benício, eu olho para essa igreja, nunca me imaginei pastor, nunca me imaginei pregando, nunca me imaginei escrevendo, nunca me imaginei morando em Miami, nunca me imaginei falando com vocês, e olha onde é que a gente está, olha o que Deus está fazendo. Você pega o top trend, irmão, a gente está entre os 3 primeiros de igrejas americanas, somos uma comunidade de fé, com menos de um ano, um pastor que não fala a língua local. Tem visto estudante, ainda não tem nem social. A gente tem que olhar para a gente, cara, e a gente tem que olhar para o que Deus está fazendo, e a gente vai perceber que não faz sentido, e a gente vai entender que é Ele que está fazendo. Eu olho para o que Deus está fazendo, eu olho no espelho, eu falo, só pode ser Deus, não faz sentido. Então, algum tempo atrás, deixa eu compartilhar algumas coisas só para edificar a tua fé. A gente estava passando um terreno baldio, tinha um ônibus escolar parado, eu falei, cara, olha o tamanho desse ônibus, dá para fazer o Kids aí dentro. Aí eu, peraí, dá para fazer um Kids aí dentro. Pessoal, pensei em a gente comprar um ônibus escolar, fazer uma sala do Kids, o que vocês acham? Eu acho legal e tal, e começaram a botar link. Aí o Márcio achou pastor, achei esse daqui, ó. Negociei com um cara, ele falou que por 1.200 ele vende. Eu falei, eu tô indo lá agora, era à noite. A gente foi lá, chegou no pátio, ficou meia hora lá, ele falando sobre política, uma visão boa inclusive que ele tem sobre política. E aí ele falou, então tá fechado o negócio? Eu falei, tá, só tem uma condição, você tem que ir dirigindo o ônibus. Ele falou, não tem como. Eu falei, cara, eu não vou dirigir esse ônibus, eu não sei dirigir e tal. Ele falou, tá bom, eu vou. Aí ele veio. No caminho, a pergunta, dá para entrar com ônibus? Eu falei, não sei, mas a gente vai fazer caber. Quando ele olhou ali, ele falou, não dá para entrar, tem uma árvore. Eu falei assim, dá, vamos medir. A gente mediu e tinha alguns centímetros de distância entre a parede e a árvore para entrar. Eu falei, dá para entrar. Aí começa a entrar com o ônibus, aí, peraí, tem um problema, o portão. O trilho do portão não dá pela altura do ônibus. Eu falei, não tem problema, a gente arranca o portão. Arrancamos o portão. Entramos com o ônibus. Pessoal, custa $1.200. Se alguém puder enviar $100 para ajudar, as pessoas foram enviando. O ônibus já chegou aqui pago. E dias depois, alguém no Brasil que nunca pisou aqui enviou o recurso para concluir a obra. André, onde é que você quer chegar? Irmão, a distância entre a visão que Deus te deu e aquilo que Deus fez é o quanto você tem de expectativa naquilo que Ele pode fazer. É por isso que eu conheço homens que têm visões incríveis, mas não conseguem tirar do papel. Por quê? Porque têm boas ideias, mas não apresentaram ainda para a pessoa certa. Irmão, não é o tamanho da tua visão, da tua habilidade, não é o que você sabe, é aonde você escolheu se esconder. A palavra diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. A palavra não diz aquele que visita a Deus na crise. A palavra não diz aquele que visita a Deus no dia mau. Diz não, aquele que habita no esconderijo. Cara, a gente poderia discorrer por horas só falando sobre esse trecho. Aquele que habita, fala sobre permanecer, fala sobre habitação. Não é uma pousada, é uma morada. Eu decidi habitar e daqui eu não saio. Aquele que habita no esconderijo, a palavra está deixando clara, é um lugar escondido em Deus. Os seus inimigos te procurarão e não te encontrarão. Por quê? Porque você está escondido em Deus. As notícias ruins vão te procurar e elas não vão te encontrar. Por quê? Porque você decidiu habitar no esconderijo do Altíssimo. E a palavra continua dizendo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Você vai estar debaixo da sombra dele. Irmão, só existe sombra quando algo maior do que você está tapando a luz que vem sobre você. Ele está dizendo, existe algo que vai te cobrir, que vai te guardar, que vai te esconder, e você vai estar debaixo dessa sombra, e você vai ter descanso. Eu quero orar com você, feche teus olhos em nome de Jesus. Tempo de aceleração, tempo de esperança, tempo de fé, tempo de milagres, ano da multiplicação, ano do romper, ano da bênção, ano de viver promessas, ano de andar sobre as águas, ano de experimentar a bondade de Deus numa dimensão que nunca experimentamos até aqui, ano de tocar enfermos e vermos com os nossos próprios olhos eles sendo curados, ano de orarmos por homens e mulheres cativos, famílias cativas e vermos com os nossos próprios olhos eles sendo libertos. Eu sou fruto disso. A minha casa era motivo de oração de uma família cristã lá em Cabo Frio. Depois de algum tempo a minha família aceitou o convite,
os meus pais entraram numa igreja, nós nos convertemos, porque há poder na oração, há poder na concordância. Ano de nós orarmos por famílias e elas serem tocadas, ano de nós sermos guardados por intercessores que nem conhecemos e eles nos abençoarem, ano de prosperidade, ano de favor sobrenatural, ano de Deus levantar improváveis. Como vai ser 2021, André? Naturalmente eu não sei, mas espiritualmente é esse o nome que eu dou para esse ano. Ano da bondade de Deus, me guardando a nossa entrada e a nossa saída. Ano em que Deus vai nos dar visões proféticas. Ano de experimentarmos de unção criativa. Ano de bebermos direto da fonte. Ano da gente parar de procurar em coisas e em relacionamentos aquilo que vai saciar a nossa sede. Só Deus pode saciá-la. Ano de nós nos conhecermos melhor. Ano de nós conhecermos mais quem Ele é, o que Ele pode e aquilo que nós carregamos. Ano de vivermos promessas. Ano de multiplicação das nossas sementes e de multiplicação superabundante dos nossos frutos. Como diz a palavra, os nossos celeiros não comportarão. A gente vai compartilhar não só porque a gente é generoso, mas porque também não dá nem para reter tudo que Deus vai derramar. O generoso prosperará, aquele que dá alívio a outros, alívio receberá. Ano de recebermos boas notícias e de darmos boas notícias também. Ano de nós lembrarmos todos os dias que somos portadores de boas novas. Deus não nos chamou para sermos profetas do caos. Deus nos chamou para anunciarmos a luz, apontar o caminho e não o pecado. Ano em que nós vamos experimentar uma nova porção de Deus, uma nova porção de fé. Ano em que você e os seus filhos e a tua casa se descansarem em Deus e se esconderem nele, experimentarão a sombra do Onipotente, a paz que excede todo entendimento. Ano dos nossos pensamentos serem lavados com a água da vida, o nosso coração batendo no mesmo ritmo do coração de Deus. Ano em que os nossos pés não vão vacilar, pelo contrário, Deus dará ordem aos seus anjos a nosso respeito, para que sequer tropecemos em pedra alguma. Ano em que Deus vai nos livrar do mal, do homem mau. O pão nosso de cada dia Ele nos dará todos os dias da nossa vida. Ano de perdoarmos as ofensas, ano de perdoarmos as dívidas e sermos perdoados também. Ano de clamarmos para que o reino dele venha, e ele virá, e certamente a gente vai ser completamente surpreendido por aquilo que ele vai fazer. Ano da gente terminar 31 de dezembro de 2021 falando: Deus, eu não tinha ideia de tudo que estava a ser reservado para esse ano, mas eu sei que 2022 vai ser ainda melhor, e 2023 e 2024. Pai, nós abençoamos esse ano de 2020, nós te agradecemos por tudo que aprendemos nesse ano. Ano de escola de fé. Esse ano foi uma escola de fé. Esse ano nos trouxe maturidade, resiliência, resistência, autoridade. Esse ano aprofundou as nossas raízes, revelou o nosso caráter. Pai, nós abençoamos os últimos dias desse ano, nós declaramos um tempo de aceleração. Pai, nos coloca no lugar que o Senhor deseja, faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Eu oro em nome de Jesus para que todo medo, toda dúvida, todo que tem roubado de nós a alegria, saia de cena agora. Eu oro por cada pessoa nesse auditório, cada pessoa conectada em qualquer lugar do mundo. Nós declaramos vida de Deus sendo derramada sobre você, como a chuva serôdia que é derramada sobre a terra seca, como a alegria que vem pela manhã, mesmo depois de uma noite de choro. Eu declaro em nome de Jesus os teus olhos sendo abertos, a tua boca sendo aberta, toda mordaça que te impedia de clamar, caindo por terra agora, você sendo renovado por Deus. Eu oro em nome de Jesus para que venha sobre você um bálsamo, desde a tua cabeça até a planta dos teus pés, você rompendo em fé, vivendo milagres e experimentando a bondade de Deus todos os dias da sua vida. Eu oro em nome de Jesus para que Deus guarde você, livre você, sustente você, abençoe você, e que seja abençoado os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Eu oro em nome de Jesus para que o Deus de paz te sustente e te dê livramento, e veja graça diante de você e ponha graça em você diante dos homens. Eu oro em nome de Jesus para que famílias escondidas em Deus, mergulhadas em Deus, possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus hoje e para sempre. Essa é a nossa oração, Paizinho. Nós te agradecemos por esse ano, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Se você crê nisso, você pode ficar de pé, você pode dar um grito de liberdade, irmão. Você pode celebrar o melhor ano da sua vida e os melhores anos que estão a caminho. Oh, oh.